Queridos, nós estamos estudando as cartas paulíneas, são 13 cartas, estudamos a semana passada Romanos. Eu recomendei no grupo da igreja que se você não veio domingo passado, que você assistisse, eu acho importante. É impossível nós abordarmos uma carta inteira de Paulo em 50 minutos de mensagem, por isso é que você precisa ler, não é? Por isso que você precisa se empenhar na sua casa para estar lendo, acompanhando, estudando a respeito. Eu creio que estas cartas, elas vão nos inspirar a estudar mais a palavra do Senhor. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor, portanto, eu te recomendo a investir tempo nisso, tá bom, queridos? E hoje nós vamos falar sobre a carta de 1 Coríntios. Todas as vezes que nós estivermos estudando a palavra do Senhor, pense sempre no que Deus está te mostrando. Não é? Nós sempre costumamos, e muitas vezes estudamos um texto da Bíblia olhando para o passado, não é? Mas não, nós vamos olhar para o presente e para o futuro. O texto está nos orientando nos dias de hoje e nos levando na nossa caminhada futura. Então, sempre observe qualquer estudo bíblico desta forma. O que Deus está falando comigo? O que Ele quer de mudança na minha vida? Não é? O que Deus quer que eu, de que forma Ele quer que eu continue caminhando na minha jornada. E 1 Coríntios vai nos dar bastante orientação nesse sentido. A carta de 1 Coríntios é uma carta que trata de problemas. Paulo trata de problemas com a igreja de Corinto. E vocês vão ver em vários momentos que esses problemas, Paulo fala sobre eles e traz a solução bíblica para cada um deles. E é incrível pensar que esses problemas que ocorreram há 2000 anos atrás são tão atuais nos dias de hoje. Porque, na realidade, muda só a época, mas o coração do homem continua o mesmo. Não há mudança no coração do homem nesse sentido. A mesma dureza de coração que existia naquela época, há nos dias de hoje. A mesma maldade que muitas vezes estava no coração das pessoas daquela época, estão também nos dias de hoje. Então, por isso que os problemas, apesar de terem sido elencados há 2000 anos atrás, eles são extremamente atuais e você precisa pensar nisso de uma forma bem objetiva para que haja mudança na tua vida. Por que Paulo escolhe, então, a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade muito grande, era um movimentado centro comercial naquela época, uma região portuária, onde tinha um trânsito muito grande de pessoas. Corinto, nessa época, tinha aproximadamente 700 mil habitantes. Portanto, Corinto era uma cidade provavelmente do tamanho de Santo André. Santo André tem 700 e poucos mil habitantes. Então, Corinto era uma cidade igual a que nós vivemos aqui. Então, era um lugar bastante importante de trânsito. Ela havia sido destruída anos atrás e reconstruída há pouco tempo. Parte dela havia sido reconstruída há pouco tempo. Interessante que Paulo é estratégico. Uma cidade antiga, ela tem ali, talvez, as suas raízes, os seus costumes tão forte que é difícil a entrada do Evangelho. Num lugar onde há um fluxo de pessoas, onde há essa movimentação, você acaba tendo muito mais facilidade para pregar o Evangelho. Então, Paulo tinha as estratégias que Deus colocava no coração dele, basta, quando você estiver estudando, observar isso. Não é por acaso tudo isso que ocorre. Paulo funda, então, a igreja de Corinto. Na segunda viagem missionária dele, é quando ele funda essa igreja lá em Corinto. Ele fica 18 meses nessa região, em Corinto. Corinto era uma cidade, além dessa população diversa na cidade de Corinto, Corinto era um lugar cheio de dificuldades, cheio de problemas. Em Corinto tinha, para vocês terem uma ideia, o templo de Afrodite, que era na região alta ali de Corinto. Esse templo de Afrodite, que era um templo dedicado à deusa do amor, nesse tempo tinha 1000 prostitutas à disposição de quem quisesse. Então, imagina, uma situação de promiscuidade nesse lugar. E nesse templo de Afrodite, onde eram feitas oferendas, onde essas mulheres ficavam lá servindo a quem quisesse, durante a noite essas mulheres desciam para o cais. E lá no cais elas se prostituíam durante a noite. Então, a cidade de Corinto também, ela passou a ser conhecida como um sinônimo de promiscuidade. Então, quando alguém falava, eu moro em Corinto, a primeira coisa que vinha na cabeça das pessoas era promiscuidade. De tamanho era a promiscuidade naquele lugar. Então, esse é o ambiente que onde Paulo funda uma igreja. Por isso é que Corinto, segundo os escritores, é a cidade, é a igreja de Corinto, a igreja que Paulo mais amou, mas também a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Impressionante como a igreja de Corinto
deu trabalho a ele em função de tudo isso que nós estamos falando, em função desse público que existia ali naquela cidade. Paulo, então, depois que ele sai de Corinto, depois de 18 meses, ele vai para Éfeso, e lá em Éfeso ele é questionado sobre os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, então ele escreve essa carta de 1 Coríntios justamente respondendo esse questionamento. Então, é só para você entender o contexto. Ele vem e funda uma igreja numa região de muita promiscuidade, de uma pluralidade muito grande de pessoas, gregos, né, judeus, gentios, todo tipo de gente, um lugar onde tinha aí esse templo, o maior templo de Afrodite, esse templo onde acontecia de tudo, promiscuidade muito grande na cidade. Ele funda a igreja, deixa a igreja estabelecida, continua a sua viagem, não é? E depois ele então recebe esse questionamento lá de Corinto com situações que ele precisava se posicionar. Afinal de contas, ele foi o fundador dessa igreja e era alguém que todo aquele povo tinha por ele, de fato, um respeito e um carinho muito grande, né? Então, quando olhamos para essa situação, nós entendemos o que estava acontecendo ali com Paulo, o que estava acontecendo com Paulo. Peter Wagner escreve num dos seus livros dizendo que você não consegue estudar, ou você não deveria estudar 1 Coríntios, versículo por versículo. Ele diz que você deveria estudar 1 Coríntios problema por problema. Ficaria mais fácil de entendermos essa carta. Por isso que eu tomei a decisão de nós estudarmos hoje problema por problema, seguindo a orientação de Peter Wagner, que é um escritor cristão. Então ele diz, olha, não estude versículo por versículo. Vá problema por problema, porque Paulo cita cada um deles e dá uma solução para cada um deles. Vai ser muito mais fácil para nós. Então, queridos, durante essa exposição, pense nisso. Os problemas que aconteceram naquela época são os mesmos problemas que acontecem hoje, e a solução para esses problemas, Paulo deixou claro na sua palavra que é a mesma solução para mim e para você hoje. Então, vamos ao primeiro problema que ocorria ali. Depois que Paulo, então, saúda este povo, está lá, capítulo 1, verso 1, diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, está aí no capítulo 1, no verso 1, então, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. No verso 3, ele diz, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele sauda a igreja, é uma carta, não é? E, portanto, ele começa saudando. Mas o primeiro problema que Paulo relata aí, e que é chegado para ele então responde, são as divisões que haviam na igreja. Você vai ver isso no capítulo 1, no verso 10, ele diz assim, do capítulo 1, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E aí no 11 ele fala sobre esse problema, ele diz assim, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisão entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu ainda sou de Cristo. Então o primeiro problema que Paulo relata aqui são as divisões. Como a cultura grega estava muito ali inserida nessa comunidade, os gregos tinham muito isso, de estar nas praças, de debater temas, não é? De discursar em público. Os gregos sempre gostaram muito disso. Apolo era um desses, que veio desta cultura. Então, por que alguns tinham essa preferência por Apolo? Porque ele era eloquente, ele falava bem. Então, por isso que a unção de Apolo tinha ali um grupo de judaizantes muito grande. Nós somos de Pedro, não é? Nós somos de Paulo e assim por diante. Então, essa cultura, e aí eu quero que você, durante toda a exposição dessa carta, você entenda a cultura onde essas pessoas estavam. Por isso, os problemas ocorriam a partir daí. Então, Paulo traz isso para eles. Olha, eu estou sabendo, e o que me encanta é que Paulo diz assim, eu estou sabendo o que me falaram, eu estou sabendo porque eu ouvi no corredor, eu estou sabendo porque alguém disse que... Não, ele está dizendo, eu estou sabendo porque alguns da casa de Cloé. Amado, isso é fundamental para mim e para você. Ter nome, quem disse, por que disse, o que estava dizendo. Então, essa é uma coisa que nós já podemos aprender como igreja. Esse negócio de que eu estou sabendo que alguém falou, não, quem falou? É fundamental entender isso.
esta postura de Paulo em dizer quem disse evita fofoca. Evita fofoca. Eu, durante muitos anos, eu pastoreei aqui, fiz parte de uma equipe pastoral de uma igreja grande em Santo André, a primeira igreja batista. E eu lembro que a gente tinha lá um grupo muito grande de diáconos. Nós tínhamos lá naquela época quase 100 diáconos, e eu era o responsável pelo diaconato. Eu e a Toninha estabelecemos uma regra lá, que era assim, toda vez que alguém vinha falar, porque onde você tem gente, aqui, onde você tem pessoas, acontece isso. Então, quando alguém dizia assim, olha, a Cláudia, eu falei, peraí só um minutinho, Cláudia, vem aqui. Não, acabou o problema. Então, quando você dá nome, você encerra uma situação, um problema que pode existir. Então, quando alguém for falar para você de uma terceira pessoa, peça para esperar um minuto e chame essa terceira pessoa para participar da conversa. Porque se aquilo é de fato verdade, vai ser resolvido ali. Crente resolve seus problemas assim. Então, quando Paulo diz aqui, ele não está dizendo isso por acaso, ele está dizendo alguns da casa de Clói, ele está dizendo assim, olha, foram esses que disseram. Tem nome, tem CPF, tem endereço, está aí, foi esses que disseram. Então, baseado no que eles disseram, eu vou responder para vocês. Alguns estão dizendo que são de Apolo, outros de Paulo, e assim por diante. E aí Paulo é interessante, porque Paulo dá a resposta para este povo. Se você observar, e eu quero que você mantenha aí a tua Bíblia aberta, para você ver e acompanhar comigo. Então, dos versos 10 e 11, ele fala das divisões. Então, ele vai lá, não é? Ele vai lá para o capítulo 3, olha que legal. No capítulo 3, ele diz assim, no verso 4 do capítulo 3, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. E olha no 5 como Paulo vai na ferida. Ele diz assim no 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele termina, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ele diz assim, olha, quem são essas pessoas? Por que vocês estão dizendo que eu sou de fulano, de Beltrano, de Ciclano? Ele falou assim, quem são eles? Afinal de contas, quem são? Qual a importância que eles têm? Eles têm mais importância do que Cristo? E aqui uma outra coisa interessante, que se Paulo fosse um cara prepotente, ele dizia assim, olha, se vocês têm que escolher alguém, escolha a mim, eu que plantei a igreja. Não é assim? Eu sou o discípulo, eu sou o apóstolo que plantou a igreja. Eu passei 18 meses com vocês. Vocês estão escolhendo Apolo, que se converteu a partir disso? O Pedro, que nem aparece aí para vocês? Né? Mas não, Paulo está dizendo assim, olha, quem são essas pessoas? Qual a importância que eles têm no reino? Para vocês ficarem escolhendo um ao outro, ao invés de escolher o próprio Deus que nos salvou? Então, Paulo vai na ferida, ele mostra que não há na igreja espaço para essa situação personalíssima. Não há espaço para isso. Ele está mostrando que no corpo de Cristo não há espaço para nós ficarmos nominando homens ou mulheres como melhor do que os outros, como mais importante, como mais inteligente, como mais preeminente, como um orador melhor. Não, quem são essas pessoas? E ele diz, apenas servos, como eu e você. Então nós aprendemos com Paulo, queridos, que nós não podemos ter esse tipo de comportamento na igreja, essas coisas têm que acabar, não só na nossa, se tiver, ou em qualquer outra igreja. Nós somos apenas servos, nada mais do que isso. Servos que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que vivem a palavra e que pessoas se convertem a partir disso. Então Paulo tira aí do coração deste povo toda essa coisa da importância. Tudo ele tira da importância. E ele continua dizendo aí na sequência do verso 5, ele diz aí, né, quem é Paulo, quem é Apolo, apenas servos. Ele continua, olha, eu plantei. Eu fui aí e plantei com vocês no verso 6. Ele diz, eu plantei, Apolo colheu, é o que ele está dizendo aí, observe comigo no verso 6. Ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ele diz, olha, eu plantei, ele regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Foi por nossa causa. Não foi nós que morremos na cruz. Não foi nós que vertemos o sangue para que as pessoas se convertessem. É isso que Paulo está ensinando para esse povo. Acabando com essa divisão que existia e que estava contaminando o povo ali naquela região. E aí, queridos, para finalizar essa parte das divisões, ele vai lá no verso 1 do capítulo 4, e aí ele dá
a palavra final para que essa divisão não continuasse. Olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 4. Acompanhem comigo. Ele diz assim: portanto, olha que interessante, portanto que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer destes encarregados, e algumas versões diz ministros, o que se requer destes ministros ou encarregados é que sejam fiéis. A palavra ministros aqui, no grego, ela chama-se upuretas. Sabe o que é upuretas no grego? Escravo, remador. Aquele remador escravo que ficava na parte de baixo do navio remando até a morte. Então o que Paulo está ensinando para eles? Olha, se vocês acham que alguém entre nós tem algum valor, nós somos homens e mulheres encarregados dessa palavra que devemos ser apenas fiéis. Ministros, escravos que vamos remar até a morte, não somos nada. Ele está dizendo isso, não somos nada. Sem Cristo, eu e você não somos nada. Então ele está dizendo, ministros ou encarregados são equivalentes a escravos que remam. Então, amado, se um escravo que é um homem que fica ali no fundo do navio, que ninguém vê, que ele vai remar até morrer, ninguém nem percebe que ele está lá, só deve recolher o corpo, jogar no mar, põe outro no lugar. É isso que Paulo está dizendo. Então ele termina dizendo, por que tem divisão entre vocês? Por que vocês estão achando que um é melhor do que o outro? Não somos nada. Nós somos considerados como escravos que ficam no porão do navio remando até a morte. Nós só precisamos ser fiéis. É isso que ele está dizendo. Fiéis ao quê? A palavra. Fiéis a quem? É ao Senhor. Fiéis a Cristo. Mas não somos nada. Então isso acaba com a divisão. Isso precisa acabar com a divisão. Nós somos chamados a servir uns aos outros, somos chamados a servir em tudo aquilo que for necessário, sem ficar escolhendo, posições ou achando que um é melhor que o outro. Esse é o primeiro problema. Divisões na igreja, e Paulo encerra essa conversa de uma vez por todas, e creio que a igreja de Corinto aprendeu e que nós temos que aprender. O segundo problema que Paulo define aqui está no capítulo 5, ele fala sobre a imoralidade na igreja. Olha o que ele está dizendo aí no capítulo 5. A partir do verso 1, ele diz assim, por toda parte, lembrem-se do contexto. Lembrem-se que em Corinto havia uma promiscuidade muito grande. Mas lembre do nosso contexto hoje. Será que hoje nós não temos mais de 1000 prostitutas aí no templo servindo? E aí não precisa do templo lá. Mas está aí. O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, no nosso mundo, é uma promiscuidade gigante, talvez muito maior do que tinha em Corinto naquela época. E olha o que o Paulo diz aí no verso 1 do capítulo 5. Ele diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Não é imoralidade em Corinto, não. Paulo está dizendo que há imoralidade aí na igreja. Aí na igreja. Ele continua. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ele está dizendo, olha, a imoralidade da igreja de Corinto é tão grande que nem aí fora, onde tem 1000 prostitutas na rua, a imoralidade tal. Queridos, aprenda uma coisa. A imoralidade não deve existir. Nós devemos viver uma vida santa na presença do Senhor. Ela existe porque o coração do homem é duro. Ela existe porque o coração do homem é mau. E é isso que Paulo está dizendo. Porque talvez você seja novo na fé e diga assim, mas na igreja há imoralidade. É coração, é um homem mau que precisa ser todo dia transformado, santificado, restaurado pelo Senhor. É por isso que Paulo escreve orientando, é por isso que nós precisamos ficar atentos. E ele continua dizendo, olha, entre imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Está dizendo, ao ponto de um aí, fazer sexo com a madrasta. Ele falou, nem lá fora essas coisas acontecem. Então, Paulo traz isso para tratar a imoralidade na igreja. Ele traz isso para tratar. E ele dá lá no verso, olha para mim comigo aí no capítulo 5, vai lá para o verso 7, quando ele nos fala sobre como tratar isso. Ele diz assim, olha, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Paulo está orientando aqui o povo de Filipe para dizer o seguinte, olha, a imoralidade foi estabelecida aí, mas vocês não estão tratando, vocês não estão dando importância para isso.
Vocês estão vivendo uma vida cristã como se isso não tivesse importância nenhuma. Tanto que, se você voltar aí para o verso 2 do capítulo 5, ele diz assim: e vocês estão orgulhosos. Orgulhosos de quê? De olhar para tudo isso que está acontecendo e não tomar nenhuma medida. Ele continua: e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, Paulo não está só dizendo o pecado está aí, ele está dizendo o pecado está aí e vocês não estão levando isso a sério. É como se ele dissesse assim: olha, vocês se orgulham de dizer, não, eu não me meto na vida de ninguém. Aqui é o seguinte, cada um vive a sua vida. Cada um vive a sua vida. Nós somos uma igreja moderna. Aqui é o seguinte, cada um responde a Deus, acabou. E Paulo está batendo pesado com a igreja de Corinto, mostrando que há necessidade da disciplina. Há necessidade de levar isso a sério. Há necessidade de olhar para o que estava acontecendo e tomar uma decisão com relação a isso. É por isso que ele fala: livrem-se do fermento. E eu vou te mostrar aqui no contexto que o livrar não é jogar fora, não. Livrar é cuidar. Mas ele diz: livrem-se disso, não deixa esse fermento levedar toda a massa. Como diz aqui no Brasil, uma maçã podre, não é assim? Um cesto com a maçã podre, o que acontece com esse cesto? Vai apodrecendo todas as outras maçãs. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja em Corinto é o seguinte: cuidado com os problemas, levem isso a sério, tratem isso biblicamente. Como é que nós tratamos um problema e como é que nós disciplinamos, amado? Coríntios nos ensina a esse respeito. Se alguém pecou, vai você lá, conversa com essa pessoa. Se ele se acertar, se ele entender isso, você ganhou essa pessoa. Se ele não aceitar isso, se ele não entender isso, leva mais 2, não é assim? Vai lá, conversa com ele para que haja testemunha. Se mesmo assim essa pessoa não entendeu, traga para onde? Para a igreja, para ser o quê? Disciplinado. E se ele não acatar a disciplina, que ele seja expulso. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Há um caminho bíblico para nós seguirmos na disciplina. E a disciplina é necessária. Então, nós temos que tomar cuidado enquanto igreja, porque senão nós estamos olhando para algumas coisas e orgulhosos de que cada um vive como quer. Cada um presta contas a Deus. Eu não vou me envolver, a vida de fulano é dele. Não, amado, nós somos um corpo de Cristo, se o membro está doente, o corpo adoece. Se alguém tem uma dificuldade, nós temos que ajudar essa pessoa a resolver essa dificuldade. É isso que Paulo está orientando. Olha, este rapaz cometeu um absurdo entre vocês. E vocês simplesmente estão fazendo vista grossa, não estão levando isso a sério. E aí, amados, ele lá no verso 5 do capítulo 5, ele também dá um checkmate aí muito sério que nós precisamos entender. Lá no capítulo 5, do verso 5, ele diz assim: entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Sério isso, né? Muito sério. Não fizemos todos os procedimentos e essa pessoa não entendeu que ela estava errada. Ele diz: entregue a Satanás. E aqui o entregar a Satanás, que ele não quer dizer largar essa pessoa para que Satanás faça dela o que quiser, não. Quando ele diz aqui entregue a Satanás, porque pertencer ao corpo de Cristo, pertencer a uma igreja, gera em você uma proteção. Nós acabamos de orar aqui pelo Eri, pela Lu, quando a situação lá no Gâmbia se complicou, eles entraram em contato com a igreja no Brasil. A igreja gera uma proteção, porque crente ora, porque crente acompanha, porque crente intercede, porque crente clama a Deus. Quando ele diz aqui, olha, entregue a Satanás, ele está dizendo, tire da proteção da igreja, infelizmente, para ver se essa pessoa acorda, se ela se arrepende e se ela volta a caminhar nos caminhos do Senhor. Então, entenda você que participar de uma igreja gera a você uma proteção. E a disciplina, ela tem 2 fatores muito importantes que nós não podemos desconsiderar. Primeiro, ela tem que gerar temor ao Deus que nós servimos. Quando alguém é disciplinado na igreja, ele é disciplinado porque os outros olham e falam assim, poxa vida, eu posso cair no mesmo problema, eu tenho que ficar atento, porque pode cair no mesmo problema. E o segundo é restaurar a pessoa. A disciplina é restaurar. Disciplina não é para constranger ninguém, não é para jogar a pessoa fora. Pelo contrário, é para que essa pessoa seja restaurada e volte aos caminhos do Senhor. Então, quando Paulo diz, olha, não aceitou, não resolveu, a pessoa não quer saber, entregue. Entregue é o seguinte, tira da proteção da igreja.
e deixa essa pessoa viver, infelizmente, as dificuldades do mundo. Talvez vivendo as dificuldades do mundo, essa pessoa vai entender que está errada, vai se arrepender e vai voltar o quê? Para a proteção da igreja. É isso que ele está dizendo. Então esse é o segundo problema que Paulo trata na carta de 1 Coríntios, que a gente tem que aprender muito com ele. O terceiro problema que existe aí, que eu quero compartilhar com vocês, é acerca das queixas, aí no capítulo 6, que as pessoas tinham entre elas na igreja. Ele diz assim, capítulo 6, verso 1, se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Paulo está dizendo assim, olha, como é que pode? Vocês têm demandas, porque tem, né, igreja composta por pessoas têm dificuldade, têm problema, têm situações entre um e outro, é natural, tem aí o nosso dia a dia. Mas Paulo está dizendo, como é que vocês ousam fazer isso? Como é que vocês ousam pegar os problemas da igreja e levar para um tribunal gentil? Como é que vocês ousam levar os problemas entre vocês para ímpios resolverem, se nós, os santos, julgarão até os anjos? Será que não há um sábio entre vocês que possa resolver isso? É isso que Paulo está dizendo. Então ele não está dizendo que como igreja nós temos que esconder os problemas, não. Nós não temos que passar para as pessoas uma capa de santidade, se nós estamos vivendo em santidade. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte, os problemas que houverem entre vocês precisam ser resolvidos entre vocês. Crente tem que resolver o problema entre crente. E eles existem. O Hernandes Dias-Lopes diz que se você, com as suas dificuldades, começar a contar para todo mundo as pisadas na bola que teu marido dá, daqui a pouco até o torcedor do Flamengo está sabendo quem ele é. Ou quando você, de alguma forma, é contrariado por tua esposa, você começa... Então, eu não estou dizendo que você tem que esconder o problema, não é isso. Não tem que viver uma vida de falsidade. Mas tem que tomar cuidado com o que você fala, com quem você fala e da forma que você fala. Então ele está dizendo que a igreja é a mesma coisa. Então ele está dizendo, olha, e ele continua, lá no verso 2 do capítulo 6. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Paulo está dizendo, o Senhor deu a vocês toda a sabedoria para vocês tratarem os problemas. Vocês estão levando para tribunais, vocês estão levando isso para ímpios, julgar uma causa que vocês julgarão, inclusive os santos. Era uma dificuldade que tinha. Começavam a brigar os irmãos uns com os outros e iam para os tribunais. Então Paulo traz uma orientação muito clara a esse respeito para esse povo, para que eles pudessem entender o que fazer nesse sentido. E aí no verso 5 do capítulo 6, ele diz assim, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos, mas ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, isso diante de descrentes? Então, queridos, se nós temos alguma demanda, tratamos aqui. Se você tem alguma dificuldade com o teu irmão, chama. Busca um sábio no meio de nós para intermediar isso. Busca alguém para falar, olha, vem aqui, Luiz, senta aqui com a gente, nós estamos com uma dificuldade aqui, nos ajude a resolver esse problema. Não levar para quem não tem capacidade espiritual de julgar alguma coisa que está acontecendo entre nós. E aí no verso 7, de novo, Paulo é tremendo, ele traz uma orientação que talvez não seja o que você mais goste, mas ele traz uma orientação nesse respeito. Ele diz assim no verso 7, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Aí ele parte para cima com toda a força. Ele diz assim, olha, só de haver litígio entre vocês já é uma derrota. Vocês deveriam viver bem, viver em união, compreendendo um ao outro, que tem a palavra que nos dá a direção. Ele está dizendo, olha, só de haver litígio entre vocês já é um problema sério. Só de vocês brigarem entre vocês já é um testemunho horrível, mas ele não para aí. Ele diz assim, por que não preferem sofrer a injustiça? Olha só, aí não, né, Senhor? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo?
Ah, não, eu sou crente, mas não sou bobo, não. Só por cima do meu cadáver, não é assim? Meu direito. Ele mexe, a gente fala, meu direito. Quem vai tirar o meu direito? Só que ele está dizendo aí o contrário, ele está dizendo assim, olha, se sofrer o prejuízo vai ganhar o teu irmão, sofra o prejuízo. Sofra. Se perder algo, vai fazer com que teu irmão se converta, perca. É duro, né? Complicado, porque nós somos pessoas que o tempo todo queremos fazer valer o nosso direito. Está dizendo, sofra o prejuízo. Qual o problema? Então, nessas demandas, Paulo está dizendo, olha, pense maior, pense de forma mais ampla, olhe para o reino, olha de que forma você pode ganhar alguém, olha como você pode trazer o teu irmão para perto de você. Dizem na biografia de Abraham Lincoln, eu ouvi isso certa vez, que um dos homens que mais perseguiu Abraham Lincoln na sua campanha eleitoral para presidente dos Estados Unidos, esse homem terrível, fazia e falava coisas absurdas de Abraham Lincoln, absurdas, e os correligionários mais próximos ficavam irritados com isso. Abraham Lincoln ganha a eleição para presidente americano, e aí ele convida este homem para ser o ministro da defesa dos Estados Unidos naquela época. E aí todo mundo fica abismado, como o senhor vai convidar esse homem que falou, que xingou, que esbravejou, que chamou o senhor dos piores nomes, né? Diz que Abraham Lincoln disse que aquela era a pessoa mais capacitada para o cargo na América. E aí ele diz uma outra frase, mais ou menos assim, que a melhor forma de você transformar os seus inimigos em amigos é tê-los perto de você. E a biografia dele conta que quando Abraham Lincoln foi assassinado, este homem é que fez o discurso ali do lado do caixão de Abraham Lincoln, aos prantos, chorando. Abraham Lincoln ganhou este homem, assumiu a injustiça, tomou para ele o prejuízo. Não, você falou mal de mim, problema seu. Não. Então, queridos, temos que tomar cuidado com isso, porque Paulo está dizendo, olha, aprendam a resolver as demandas entre vocês. Nós somos crentes santos, vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, e vocês estão levando demandas para os tribunais resolverem? Não, tem que resolver isso em casa. Roupa suja, lava onde? Casa. Apesar que agora tem um monte de lavanderia no shopping, mas lava em casa, né? Lava em casa. Então esse é o terceiro problema que Paulo coloca aí, que a gente aprende muito com a igreja de Corinto. O quarto problema que Paulo coloca é acerca do casamento. Está aí no capítulo 7. Esse é outro assunto interessante. Lembrem-se da promiscuidade que existia naquela época. Então você lembra, vamos lembrar aqui, que talvez muitas dessas pessoas, né, aqui eu lembrei do Júnior quando eu estava estudando, depois eu digo para vocês por quê, não tem nada a ver com promiscuidade, não, porque é uma coisa que ele fala para os solteiros, né? Eu vou dizer aqui. Mas lembre-se da promiscuidade. Então nós temos que entender que a igreja de Corinto era composta por pessoas que vinham deste mundo promíscuo, elas se convertiam e vinham para este mundo. Eram pessoas que participavam lá das orgias, se convertiam, porque o evangelho faz isso, e vinham para a igreja. Então, este povo que de repente viveu essa promiscuidade sexual, ele vem para a igreja e diz assim, não quero mais viver isso. Quero mais viver, então não quero mais sexo, não quero mais nada. Eu vivi isso, eu não quero mais. Então, havia na igreja uma divisão daqueles que queriam casamento e daqueles que não queriam casamento. É aí que Paulo responde a esse povo. Ufa, né, Júnior? Ufa, é isso mesmo. É isso aí. Então, Paulo, quando escreve, ele está respondendo a esses. Aqueles dizem, é melhor casar. Não, é melhor não casar. Não, é melhor... Então, Paulo fala, deixa eu colocar um ponto final nisso para vocês entenderem como lidar com essas coisas. E aí, ele vai lá e diz assim, no verso 1 do capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Veja, Paulo está dizendo isso por causa do que estava acontecendo, por causa do contexto da época. Por causa da promiscuidade que existia naquele momento.
e também pelo contexto que existia naquele momento de perseguição. Quando Paulo diz aqui em vários pontos, é bom que o homem não case, ele está dizendo, olha, nós estamos sendo perseguidos, a igreja está sendo perseguida. É muito mais complicado para você ter uma família do que você fugir sozinho. É muito mais complicado você fugir com seus filhos, se for necessário, do que você fugir sozinho. É muito mais complicado, se for martirizado só você, do que você ver os seus filhos morrerem por causa da fé, ou a tua esposa morrer por causa da fé. Então, ele dizendo, ó, se você puder, não case, por causa deste contexto. É isso que ele está dizendo aqui no capítulo 7. Ele diz assim, olha, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então, ele dizendo, olha, se você conseguir ficar solteiro, ok, mas se não, é melhor que case, porque é melhor você casar do que você viver uma vida imoral. E ele continua, mostrando aí então o que deveria acontecer. Lá no verso 8 do capítulo 7, ele diz assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Como? Sem casamento. Ele está dizendo, é bom que permaneçam como eu. Por quê? Não é porque Paulo não gostava de casamento, ou que Paulo não fosse alguém a favor do casamento. Não. Nós estamos falando de um contexto de perseguição, nós estamos falando de um contexto hostil aos cristãos naquela época. E ele continua, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. É isso que Paulo está dizendo aí. Então ele está dizendo, olha, é igual o soldado, esteja pronto. Quando você olha qualquer quartel de corpo de bombeiro, que me veio aqui agora à mente, eu acho que é um exemplo que cabe, os bombeiros, eles não ficam ali no quartel, eles estão sempre atentos, não é assim? Ou seja, eles estão de plantão, tocou a sirene, o cara veste aquela roupa, já sai correndo no carro para atender um chamado. Ele não vai procurar onde está a roupa, onde está não sei o quê, onde está tudo pronto. O que Paulo está dizendo aqui é, nós estamos vivendo num ambiente hostil. Então, neste momento, Paulo diz, neste momento, agora, ele está dizendo, eu não tenho ninguém, não é? Que caminha comigo, que pode ser prejudicado por causa da minha caminhada cristã. Então, quando ele diz assim, se você não tem ninguém, permaneça como ele, está dizendo assim, olha, é melhor você ficar como está, então, se você aguentar. É isso que ele está deixando claro. Então, quando eles começam essa discussão, se deveria casar, se não deveria casar, tanto que quando você vai lá para o verso 26 do capítulo 7, olha o que ele está dizendo no 26 do capítulo 7, assim, por causa dos problemas atuais, olha aí que legal, viu, Júnior? Por causa dos problemas atuais, ele diz aí, penso que é melhor o homem permanecer como está. Se está casado, fica casado, se está solteiro, fica solteiro, por causa dos problemas atuais. É por isso que ele orienta, então, a igreja de Corinto nesse sentido. Então, ele está falando assim, olha, não é melhor ser casado ou ser solteiro, não tem nada disso. Você não vai ser mais santo se você for casado ou se você for solteiro, você vai... Não, ele está dizendo, por causa da situação atual, é melhor que você permaneça como você está. Mas se isso não for possível, case. Porque é melhor casar do que viver na imoralidade. É isso que Paulo está ensinando para a igreja ali. E é por isso que ele continua no verso 3, aí ele traz uma orientação para aqueles que achavam que mesmo casado não queriam mais ter relacionamento sexual. Ele diz assim, olha, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher, e da mesma forma a mulher com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Então, ele orienta aí os casados sobre isso. E é aí que Paulo, então, encerra essa discussão na igreja de Corinto. Então, não é que ser solteiro é melhor do que casado, não existe isso. Não é? Se você tem aí, não é? Você quer ficar solteiro por opção sua, não tem nenhum problema. Mas se você quiser casar, case. O que ele está dizendo é, não viva a imoralidade porque você não casou, case se você for viver assim. Então, é isso que Paulo está respondendo aí aos irmãos de Corinto acerca do casamento, que aí é o nosso quarto problema. Quinto problema, para a gente caminhar, até porque o tempo é curto. Quinto problema, ele vai falar sobre os limites da vida cristã. Aí é interessante também, não é? Sobre os limites da vida cristã. Um detalhe importante que você precisa entender aqui. Lembra-se que você tem lá o templo de Afrodite, não é? E esse templo de Afrodite é onde eles faziam os sacrifícios.
E nesse templo de Afrodite, onde ele fazia o sacrifício, tinha o sacrifício de animais. Parte desses animais eram trazidos lá do alto para baixo, para a área do mercado de Corinto, e era vendida essa carne ao povo. Por isso é quando ele diz carne sacrificada aos ídolos. Então essa carne que era vendida nos açougues, ela era parte dessa carne que vinha do templo, era uma carne boa, né? Animais puros, sem mancha. Então essa carne era uma carne boa, não era uma carne ruim, mas ela vinha lá do templo de Afrodite para ser vendido nos açougues lá da parte de baixo. Então é importante você entender isso, para você entender o que o Paulo está explicando aqui para esse povo. Então aí no capítulo 8, ele diz assim a partir do verso 1, com respeito aos alimentos santificados aos ídolos, lá no templo de Afrodite, né, sabemos que todos temos conhecimento. Ele fala, todo mundo aqui em Corinto sabe que isso acontece. Lá é um lugar de sacrifício. E ele continua, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. No 2, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. No 3, mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Aí no 4, que é o verso que eu quero pensar com vocês. No 4 ele diz assim, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então Paulo dizendo, olha, essa carne sacrificada lá aos ídolos, quem é esse ídolo? Nada. É isso que ele está dizendo. Basta você ir lá para o verso 20, olha comigo lá o verso 20 do capítulo 9, olha o que ele está dizendo lá no verso 20 do capítulo 9. Ele diz assim, não quero dizer que os pagãos sacrificam, quer dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos ciúmes do Senhor e somos mais fortes do que Ele. Aqui ele está orientando o povo com relação a saber ou não daquilo que estava comendo ou não. Aqui Paulo está trazendo uma orientação e ele nos remete a Oséias. Se você observar lá Oséias capítulo 4, verso 12, olha o que ele diz lá em Oséias no capítulo 4 sobre ídolos. Isso é importante nós entendermos. Ele diz assim lá em Oséias, eles pedem conselhos a um ídolo de madeira. Então ele está dizendo, olha, os ímpios pedem conselho a um ídolo de madeira e de pedaço de pau. Recebem resposta. Interessante que Oséias diz que eles recebem resposta. Olha o engano de Satanás com as pessoas. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Então, Oséias está orientando que o diabo é tão sujo que essas pessoas acabam recebendo respostas daquilo que eles pedem, ou seja, e continuam confiando no ídolo, que é um pedaço de madeira, é um pedaço de barro, que não tem nenhuma utilidade, mas o diabo usa essas circunstâncias para que essas pessoas continuem o quê? Cativas a ela. Então é isso que Paulo está orientando aqui no verso 20. Não quero que os pagãos, ou seja, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E é de fato oferecido aos demônios que eles tinham lá. Mas Paulo está mostrando a eles que há todo um contexto que nós temos que observar. Qual é esse contexto? Ele fala sobre coisas imorais. Coisas imorais são imorais. O que era imoral há 2000 anos atrás continua sendo imoral hoje, concorda? Ou seja, o que é imoral é claro. Ele fala sobre coisas que são uma vida moral. O que é uma vida moral? De coisas certas, corretas. Você sabe o que é moral e você sabe o que é imoral. O que Paulo está falando aqui é de uma situação diferente. Ele está falando de uma situação amoral. O que é amoral? É aquilo que depende das circunstâncias, é que você vai fazer a sua avaliação. Então eu sei o que é moral, eu sei o que é imoral, mas o que é amoral eu analiso de acordo com as circunstâncias. É isso que ele está ensinando aqui para os irmãos ali em Corinto. Haja vista que ele diz aí, olha que interessante, pensam comigo aí a partir do verso 25 do capítulo 10. Ele diz assim, olha, ele diz assim, comam de tudo o que se vende no mercado. Lembra que o mercado sai lá do templo de Afrodite, desce para vender o mercado. Ele diz assim, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta, por causa da consciência. Então ele diz assim, não vai chegar lá no mercado e falar assim, essa carne aí foi sacrificada ao ídolo? Não, vai lá e compra a carne. É isso que ele está dizendo, não precisa ficar perguntando de onde essa carne veio. Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer pergunta por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Tudo é do Senhor. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. E ele continua. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência.
Mas se alguém disser, olha isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. A moral. Então eu vou na casa de um não crente. Espero que você tenha amigos não crentes, porque como é que você vai evangelizar se só tem amigo crente? Ele fala, eu só tenho amigo crente. Está errado, meu irmão. Você precisa ter amigo não crente para ele se converter, porque senão fica difícil. Não é conviver e fazer aquilo que o não crente faz, mas ter o não crente para que você possa apresentar Jesus para ele. Então vamos imaginar que um não crente te convida para jantar na casa dele. Aí você chega na casa dele, ele serve aquela mesa maravilhosa, e aí tem lá um pedação de carne, uma picanha. Já pensou uma picanha? Nunca comi uma picanha argentina, cadê o Emerson? Deve ser boa, uma picanha argentina. E aí antes de você comer, ele fala assim, olha, essa carne aqui, linda desse jeito, eu sacrifiquei ao meu Deus. É o Deus do lá, e fala lá do Deus dele. Você vai comer? Não, por causa da consciência. Mas ele não falou nada, problema dele se ele sacrificou, coma e coma muito daquela carne que ele está dizendo. É isso aí. Isso é o moral, amoral e imoral. E não dá para ficar também, já precisa você sair na rua e falar assim, deixa eu entrar nessa loja aqui, que bacana essa loja, que legal. A senhora crê em quem? A senhora é crente? A senhora... Gente, para com isso. É isso que Paulo está ensinando. De acordo com as circunstâncias, por causa da sua consciência. Então, se eu sei que aquilo foi sacrificado, ok, eu não vou comer. Mas se eu não sei, problema, coma. E é isso que ele está orientando o povo aqui, né? E aí ele termina lá no verso 9 do capítulo 8, vai comigo lá no 9 do capítulo 8. Pode ser a partir do verso 8, do capítulo 8. Verso 8, capítulo 8, diz assim, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Ele diz assim, não é a comida que vai te tornar aceitável diante de Deus. E ele continua, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, não vai fazer diferença para Deus se você comer ou não comer, você não vai ser melhor por causa disso. Aí ele vai para o 9, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. O que Paulo está dizendo? Gente, de novo, o amoral. Porque se a pessoa também te ver fazendo algo que afronta, você pode levar levar alguém a tropeçar na fé. Então ele está dizendo, tome cuidado com o que você faz, de que mesmo você participa, com quem você está, porque isso sim pode servir de tropeço. Não que você come, não que está entrando pela sua boca. E ele continua no 10, pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Então, ele está falando do nosso comportamento, de onde estamos, o que estamos fazendo. Se o que você vai fazer traz algum tipo de dúvida para o teu irmão que é mais fraco, não faça. Não faça, é isso que ele está orientando. Você tem pessoas maduras na fé, você tem pessoas que iniciou a caminhada, então tome cuidado. Então ele está dizendo, não é o que vai comer ou que não, se come ou não, se é sacrificado ou não, é a sua postura. É o que ele está falando aí, deixando claro. Ok? Tranquilo com relação a isso? Creio que ele nos ensinou aí com relação a essas coisas. Próximo, querido, aí é lá no capítulo 11, que ele traz algumas instruções sobre a adoração, principalmente sobre a ceia, e eu talvez encerre aí, tá bom? Vamos lá, ele traz algumas instruções bem interessantes sobre isso, né? Então aqui, quando ele fala da ceia do Senhor, e basicamente a partir do verso 17, você tem que primeiro entender algumas coisas. Aqui, naquela época, eles tinham o que eles chamavam de festa do amor. E era algo interessante que a igreja fazia, festa do amor, era uma junta-prato, cada um traz aí um prato e a gente senta e come e depois a gente vai para a ceia. Quando Paulo aqui no capítulo 11 fala sobre isso, ele está exatamente mostrando o que acontecia naquela época. Então, como é que era uma junta-prato? Você tem que lembrar, por exemplo, que numa igreja você tem todo tipo de gente, aqui nós temos todo tipo de gente na igreja. Então, nós temos aqui vários profissionais de várias áreas. Nós temos aqui pessoas que têm um salário menor, um salário maior. A igreja é assim, a igreja é o único lugar do mundo que rico e pobre sentam no mesmo lugar e são considerados servos. Lembre-se lá, não é, do remador. Se você achar que você é alguém, lembre que você é alguém que tem que remar lá no fundo do barco. Então, assim é a igreja. Só que o que estava acontecendo nessa época em Corinto? Você tinha lá os
os abonados, os cheios da grana. Então, a junta-prato deles era um negócio picanha, de novo, Argentina, né? Vinho do Porto. Então, os caras traziam o melhor da comida. E aí, eles começavam a comer. Devia ter ali essas panelinhas, começavam a comer. E os pobres? Suco em pó. Ela trazia lá o suquinho em pó e fazia lá, talvez um ovo, 2 ovos. Então, os ricos de um lado comendo à vontade e os pobres de outro comendo o que dava. Ao final de tudo isso, ao final dessa festa do amor, eles iam para a ceia do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, vocês fazem isso e depois querem cear juntos. Vocês tem essa diferenciação entre vocês e depois querem participar da ceia. Por isso que ele fala, cada um tem que sondar, né, o seu coração. Como é que você está vindo para a ceia do Senhor? E é exatamente o que ele fala aí. Quando ele diz lá no verso 28 do capítulo 11, ele diz assim, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que ele diz, examinar o quê? Examine o seu coração. Como é que está o seu comportamento? Como é que você se comportou agora há pouco? Na festa do amor, você nem falou com seus irmãos, você fez diferença. Você comeu aí a sua picanha e não deu nenhum pedaço para ninguém, só deu ali para os seus amiguinhos. Você se distanciou dos mais, né, humildes da igreja e agora você vem para a ceia do Senhor. Não, irmão, a ceia agora é para lembrar que todos nós somos irmãos, que Cristo morreu na cruz no nosso lugar, é para lembrar isso e nos alegrarmos, sendo que você sai de um comportamento todo equivocado, todo errado. Por isso que ele fala, examine o seu coração, para saber como é que ele está. E a segunda orientação dele a esse respeito, ele diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, qual é o corpo do Senhor? O corpo de Cristo, sacrificado na cruz do Calvário. Aquele que come e bebe sem entender que Cristo morreu na cruz no nosso lugar, que nós só estamos participando da ceia, porque Ele se sacrificou por nós e nos deu vida, e é isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. E aí por isso que ele fala no 30, por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Dormiram o que é? Já morreram. Por isso que tem esse problema entre vocês, porque vocês não entenderam essa comunhão que é necessária. Vocês não entenderam que numa igreja não tem uma cadeira especial para quem tem mais dinheiro, para quem é rico ou para quem tem um nome. Não. Vocês não entenderam que na igreja todos nós somos servos iguais e que temos que viver desta forma para mostrar para o mundo que amamos uns aos outros. É isso que Paulo está ensinando para esse povo aqui. Por isso que ele, depois de tudo isso, é que ele fala, a partir disso, então, tome do pão, tome do vinho. Né? Aí que ele vai para as recomendações. Né? Depois que você faz esse exame da sua vida, é que você deve participar, então, da ceia do Senhor. Então, participar da ceia do Senhor significa que eu tenho que analisar a minha festa do amor. Como é que eu cheguei na igreja? Como é que eu estou aqui? De que forma eu estou aqui? Nós não temos mais a festa do amor, temos um café lá embaixo quando você chega. É isso. E aí participe da ceia. Participe da ceia à medida que você entendeu que o teu coração está em ordem, que a tua postura está em ordem e que a sua caminhada está em ordem com o Senhor. E aí, queridos, Paulo vai discorrer nos próximos capítulos, não vai dar tempo, já é 11h42, no verso 12, ele fala sobre os dons espirituais, aí daria uma outra mensagem, né? Ele deixa aí no 12:1, ele diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Se você for lá no verso 4 do capítulo 12, ele diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é um só, é o mesmo Espírito do Senhor. Ele vai falar depois, a partir do verso 12, sobre as diversidades nessa unidade, a diversidade de dons na unidade da igreja. Lá no verso 27, ele fala que, ora, verso 27, se vocês são do corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar. E os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, que havia uma discussão ali entre eles.
Ele diz aí no verso 20, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Ele diz assim, há uma diversidade de dons. Deus dá a cada um conforme ele aprosa, ou seja, conforme ele entende, mas há uma diversidade de dons dentro dessa unidade. E aí ele termina no verso 31, ele diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com dedicação os melhores dons. E aí no capítulo 13, ele fala sobre o amor, que é um capítulo muito conhecido por todos nós, que é muito interessante. Lá no 14, ele fala sobre os dons de profecia e de língua. Havia ali uma discussão entre eles sobre esses dois dons. E aí, se você pegar no verso 1 do capítulo 14, ele diz assim, sigam o caminho do amor, que ele acabou de falar do amor no capítulo 13, e busquem com dedicação os dons espirituais. Ele está dizendo, ame uns aos outros e busque os dons espirituais. Eles são para hoje, eles estão aí, como eram no passado. E ele continua, principalmente o dom de profecia. Então, ele está dizendo, entre todos esses dons que eu disse, busca o de profecia. Porque, amados, o dom de profecia, ele traz edificação, ele traz encorajamento, ele traz consolo para o povo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. E é interessante que ele continua, pois quem fala, né, e ele diz aí no verso 2 do capítulo 14, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, que ele está falando de línguas estranhas. E ele continua, de fato, ninguém entende, em espírito fala mistérios. Olha o que ele diz no 3, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, no verso 4, a si mesmo se edifica. E ele continua, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, ele está falando, de todos os dons, busca o de profetizar, porque você vai encorajar, vai edificar, vai ensinar, vai orientar. Porque quando você fala em línguas, é para a sua própria edificação, se não houver interpretação. Mas todos queriam falar em línguas, para essa igreja brasileira hoje. E ele está dizendo, olha, busque o dom de profetizar, porque esse dom não é só para a sua edificação, ele vai encorajar, ele vai orientar, ele vai informar a igreja. E ele continua lá no verso 18, ele diz assim, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Olha o Paulo aqui, vocês falam? Também falo mais do que todos vocês. Ele está dizendo, todavia, ele sempre tem uma orientação, todavia, na igreja, olha que coisa linda, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em língua. Ele está dizendo, olha, 5 palavras que o povo entenda, eu oriento, eu encorajo, eu ensino, do que 10.000 que ninguém vai entender nada. Ele continua, irmãos, deixem de pensar como crianças. E aí ele diz, como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, para de infantilidade, é isso que ele está dizendo. Pois está escrito na lei, e aí ele vai para a lei, para não haver dúvida, ele diz assim, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz ao Senhor, ou seja, por meio de línguas eles não vão ouvir, eles não vão entender nada. Mas quando há profecia, quando há orientação, encorajamento, sim, é diferente. E aí, capítulo 14, depois você pode estudar com mais calma, não dá tempo de entrarmos nisso. No capítulo 15, ele fala da ressurreição de Cristo, né? Havia ali também uma discussão sobre a ressurreição, né, de Cristo, e ele diz aí a partir do verso 1, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Ele está dizendo, quero só que vocês recordem do que eu venho ensinando, do que eu venho pregando, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O evangelho que vocês acreditaram que estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Vocês já entenderam isso. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Porque havia ali, né, conversas, havia ali uma série de conversas de corredor sobre a ressurreição. Ele está dizendo, apeguem-se ao evangelho que eu preguei, porque se vocês não entenderem isso, vocês vão acabar se desviando. Ele continua lá no verso 3 do capítulo 15, pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro. Se tem dúvida da ressurreição, esse Cristo que ressuscitou, ele diz assim, apareceu a Pedro e depois aos 12.
olha, esse Cristo, que talvez alguns de vocês coloquem dúvida com relação à ressurreição dele, ele apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12. E ele continua no verso 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Se tivessem dúvida disso, você acha que esses 500 irmãos estariam falando, né, não estariam falando sobre isso? Estão, ou seja, apareceu, a maioria dos quais, ele diz aí, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Ele diz, olha, mais de 500 irmãos viram, Pedro viu, os 12 viram, e ele está aí. Alguns dos 500 ainda estão vivos. Se quiserem tirar a dúvida com eles, pode ir lá. E ele continua, e lá no verso 13 do capítulo 5, ele também dá uma arremate, que ele diz assim, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele diz, olha, se isso de fato tivesse acontecido, ele não ressuscitou, é inútil a minha pregação, é inútil a fé de vocês, é inútil o que vocês estão vendo acontecer. E aí ele trata desse assunto, depois você pode ler com mais calma. E lá no capítulo 16, encerrando a carta, ele fala sobre a coleta para o povo de Deus. O povo de Corinto era um povo meio pão duro, né? Era um povo que se comprometia em ajudar e na hora H não ajudava. Mas ele traz uma orientação para eles no capítulo 16, verso 1, ele diz assim, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei à igreja da Galácia. Use o mesmo modelo da igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ele falou, para não ter problema, no primeiro dia da semana já separa o que você vai doar. Deixa isso já separadinho, para não ocorrer dificuldades durante a semana. E ele diz aí no 3, então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês, que era uma oferta que estava sendo recolhida para a igreja em Jerusalém. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, ele está só orientando aqui com relação às coletas que deveriam ser feitas, e ele termina a carta aí no verso 19 com as saudações. Ele diz assim, as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ele termina a carta. Vem, Senhor. Né? A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E ele encerra a carta de 1 Coríntios. Amém, queridos? Ora a Deus para que você tenha aprendido com essa carta. Ora a Deus para que os problemas que ocorriam lá, que ocorrem hoje, nós estejamos buscando sempre a solução nessa palavra, que ela sempre seja a nossa orientação para a nossa caminhada cristã. Não é? E para nós é um privilégio termos a palavra de Deus nos orientando em tudo aquilo que nós fizermos, tá bom? Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo, pedir a Deus que esta palavra permaneça no seu coração e que você a coloque em prática na sua caminhada. Deus amado e querido, obrigado, Pai. Eu tenho agradecido ao Senhor domingo após domingo pelo apóstolo Paulo, esse irmão querido, Deus, que eu creio que um dia nós vamos encontrá-lo na eternidade. Que privilégio poder encontrar este homem. Privilégio, Deus, poder ler as suas cartas inspiradas pelo Senhor de uma forma tão direta para nós. E que privilégio poder ver hoje Paulo escrevendo à igreja de Corinto e tratando problemas que temos nos dias de hoje. E ele trata, Senhor, de uma forma não pessoal, mas de uma forma bíblica, orientado pelo Senhor. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Portanto, Pai, ajuda-nos a viver e praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a resolver os nossos problemas entre nós. Ajuda-nos, Pai, a amar uns aos outros na prática, fazendo isso, Pai, no dia a dia, não de uma forma só de boca para fora, mas através de ações. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a cuidar uns dos outros, a caminharmos juntos. Mas muito obrigado por este privilégio que nós tivemos nesta manhã de ler esta carta de 1 aos Coríntios e aprender com ela. Pai, que o diabo não roube o que foi ensinado aqui, que esta mensagem possa estar no nosso coração e que ela possa germinar e que nós possamos, Deus, colocá-la em prática na nossa caminhada diária. É assim que eu oro,
pedindo em nome de Jesus que o Senhor continue cuidando de cada um da nossa igreja, de cada um da comunidade Batista Betesda e nos orientando sempre através da Tua palavra. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos.